Boa noite, meus amigos. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Sejam todos bem-vindos, povo lindo do Senhor. Amém. Amém. Eu falei isso agora há pouco aqui. Todo mundo achou graça, não sei por quê, mas vocês são lindos mesmo, ok? Meus Ok, queridos, amém. hoje a gente vai tratar de um assunto importante. Para a gente estar vivendo aí os últimos dias da história desse mundo, a gente pode dizer aí os momentos finais da história desse mundo. É importantíssimo a gente conhecer esse assunto. Mas antes de abrirmos aí o nosso assunto, dentro dessa classe bíblica, a tua palavra é luz, nós vamos orar ao nosso Deus, pedir a Ele orientação dos altos céus, para que a gente compreenda a vontade dele para nós. Eu gostaria de convidar nossa amiga, irmã, bebê na fé, Claudinete, orar conosco. Hum, Pode ser? Pode ser. Oremos. Amém. Querido Deus, Pai amado que está nos céus, neste momento, Pai, estamos aqui reunidos para te pedir, Pai amado, que se faça presente em nosso meio, que venha falar em Amém. cada coração, que o Senhor venha, Pai, abrir o nosso coração, nossa mente, nosso entendimento para entender cada palavra. Que o Senhor venha Amém. usar cada dia mais o pastor Lutevan, para que ele venha, Pai, ministrar a tua palavra, que o Senhor venha colocar a palavra na boca dele, que o Senhor venha usá-lo de maneira gloriosa. E que o Senhor abençoe cada um que está aqui, Pai amado, aqueles que vão ver depois também. Que o Senhor abençoe e dê Amém. entendimento para que possamos, Pai amado, estar sempre buscando o Senhor, orando o Senhor e entendendo a tua palavra. Te peço, Pai querido, que ministre a tua palavra nessa noite. Abençoa cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém. 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 Meus queridos, conforme nós colocamos hoje cedo no grupo, o nosso tema hoje são, ou é, as armadilhas do inimigo. É, Me diga uma coisa, o que que vocês pensam a respeito disso? Quem é o nosso inimigo? Satanás. Satanás. E ele põe na nossa vida armadilhas para nós não termos aí uma plena comunhão, um pleno conhecimento de Cristo? Sim. Sim, com Sim. certeza. Com certeza, né? Então, Uhum. a gente vai hoje conhecer um pouquinho dessas armadilhas de Satanás. Nós selecionamos aqui quatro. É bem verdade que existem muitas outras, mas essas quatro que nós selecionamos, elas têm aí por finalidade, vamos dizer assim, despertar-nos, não é? Para o momento em que nós vivemos, o perigo que nós vivemos e a necessidade que nós temos de conhecermos a Deus por experiência e conhecermos a palavra de Deus por experiência própria. Nós não podemos, em hipótese alguma, vamos dizer, conhecer a palavra de Deus pelo outro. Ou seja, alguém falou, então eu creio no que alguém falou. Não, não. Você tem que crer naquilo que está escrito. Quando Satanás, no deserto, ele procurou armar algumas ciladas para Jesus, você vê ali em Mateus capítulo 4. Depois de 40 dias, Jesus, em plena deficiência física, 40 dias sem comer, sem beber, Satanás chega para ele como um anjo de luz. Ele se apresenta a Jesus e propõe para ele: Olha, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Quais são as Nossa, como é duas que ele aguentou palavras? 40 dias, né? Sim, 40 dias, Letícia. Agora, quais foram, Letícia, as palavras que Jesus usou para refutar Satanás, tá certo? E para não ceder às sugestões, não ceder à armadilha de Satanás. Quais foram? As duas palavras. Está escrito. Está escrito. Exatamente. Bom, mas peraí. Para Jesus responder, Marcos, está escrito, como é que ele respondeu isso assim? Ele conhecia? Ele conhecia, ele sabia, né? Estudava, Ele foi o tinha esse autor, né? conhecimento. Veja bem, vamos tomar o princípio que Maria
Desde Jesus menino, Maria o educou na própria palavra que ele inspirou. Olha que coisa. Hã? Quando Maria abria para Jesus as Escrituras, gente, às vezes eu paro e eu fico pensando, como é que devia ser isso? Como é que Maria iria ensinar o Filho de Deus algo que ele havia inspirado? Bom, entenda uma coisa. Jesus, quando veio à Terra, Jesus ele veio 100% O homem. homem. Então, embora ele tivesse onisciência nata na divindade, ele não usou essa onisciência no seu ministério. Ele não usou poderes divinos no seu ministério. Porque senão seria um alvo fácil para Satanás chegar e dizer assim: bem, você não está apto para representar o ser humano, porque você está vivendo como Deus, agindo como Deus. Então, quando Jesus ele vem à Terra, ele vela com a humanidade, ele vela a divindade dele, e tudo quanto ele faz é, é pura dependência do Pai. Uhum. Não é? Outro, Ivan, é até interessante que a Bíblia chama até Jesus de segundo Adão, né? Porque ele veio na mesma condição do que o primeiro Adão, né? Na humanidade ali, né? Digamos assim, só que sem pecado, né? Para lutar. Exatamente, Marcos. Exatamente isso, né? Até, Marcos, existe uma discussão muito grande hoje aí no meio evangélico, no meio cristão, onde há aquela pergunta assim: Jesus ele veio na condição de Adão antes da queda, ou Jesus veio na condição de Adão depois da queda? Isso aí tem um nome técnico dentro da teologia chamado pré-lapse, pré-lapsa, pré-lapse, pré-lapse, né? Lapsariano, ou pós-lapsariano, pós-lapse, pós-pecado. E isso aí tem confundido, isso aí tem dado pano para manga. E olha, eu digo para vocês, a palavra de Deus ela é muito clara em trazer para a gente uma certeza. Jesus, ele foi afetado pelo pecado, ele sentia dor, sentia fome, sentia tristeza, angústia, mas ele não foi infectado com o pecado, ele não pecou. Isso para mim basta, isso para mim é o suficiente, ok? Então, muita coisa gira em torno disso. Mas veja, no deserto, toda a tentação de que Jesus sofreu, ó, transforma pedras em pães, ele diz, está escrito. Satanás leva Jesus até o pináculo, um lugar alto no pináculo do templo. Ó, atira-te daqui abaixo, porque se você fizer isso, os teus anjos será dado ordem aos teus anjos para que te guardem em todos os teus caminhos, etc. E Jesus não fez. Ô, Tevan, Oi, eu fico numa dúvida muito grande, desculpa interromper aí, sim, claro. mas quando fala que ele levou Jesus até lá no alto, ele levou voando ou ele fez tipo uma ilusão para Jesus ver, por conta que Jesus estava com fome e tal? Deve ter criado um cenário, né? Não, não, Rian. Satanás levou mesmo. Ele levou Jesus nos braços até o pináculo do templo que dava sobre o lugar santíssimo. E quando ele diz para Jesus lançar-se dali abaixo, veja, quem somente poderia entrar no lugar santíssimo? Somente Deus, Me ajuda aí, Marcos. Quem Sumo somente? sacerdote, sacerdote. Somente Sumo o? sacerdote. Sumo sacerdote. Somente o sumo sacerdote. Nem os sacerdotes podiam entrar no lugar santíssimo. E no lugar santíssimo, o sumo sacerdote, ele entrava uma única vez no ano, que era no dia da expiação, ok? Bem, se Jesus era de qual tribo? Judá. Judá. Se Jesus entrasse no lugar santíssimo, ele seria morto.
E Satanás, o que? Satanás, ele queria que Jesus usasse de presunção por ser o filho de Deus, por ser o enviado e etc. E Jesus disse, está, Está escrito. está escrito. O que que você falou aí de carregar no colo? Eu não sei, né? Eu não sei muito de coisa. O que que foi isso daí que vocês falaram aí? Satanás, ele toma Jesus, ele pega Jesus nos braços e leva até a altura, até por cima do lugar santíssimo do santuário, do templo, tá certo? E diz para Jesus lançar-se dali abaixo. E Jesus disse: Não, não, está escrito. Hã? Aí daqui a pouco Satanás mostra ele, leva ele a um alto. Veja, Satanás leva a um alto monte, pode olhar lá nas Escrituras, mostra para ele todos os reinos do mundo. E diz para ele: Olha, tudo isso eu te darei, se tu prostrado me adorares. Então, eu só sabia dessa parte aí. É, são, Só. são três tentações. Então veja você, quando Satanás ele faz isso, como que estava Jesus? Depois de 40 dias de jejum, sem comer e sem beber? Fraco, né? Fraco, totalmente fraco. O seu corpo estava desfalecido. Mas sabe, uma das coisas que Satanás trabalha para nos seduzir, quando eu digo nos, é nós, todos nós, é com a dúvida. A dúvida ela gera incredulidade. Nas três tentações que Satanás lançou a Jesus, ele trabalhou com a dúvida. Olha, se tu és, mas espera aí, 40 dias antes, Jesus fora batizado. E o que foi que Deus falou para ele lá, quando ele estava sendo batizado? Você se lembra? Este é o meu filho em quem me comprazo. É isso? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, queridos, Deus havia dado o quê? Testemunho de quem era Jesus. Ok? E mesmo Jesus debilitado fisicamente, Jesus não se esqueceu daquelas palavras que vieram do céu enquanto ele estava sendo batizado. Ok? Bem, eu gostaria de lançar para nós essa noite dois textos. Dois textos para abertura aí da nossa meditação. Veja, o primeiro deles encontra-se em 2 Coríntios. Quem pode ler esse texto para nós? Está dando para. E não, Sim. e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Obrigado, Roberto. Prestem atenção nesse texto, guardem esse texto que a gente vai precisar dele no decorrer aí do nosso estudo. O apóstolo Paulo, olha o que ele diz, não é de admirar. Por quê? Porque Satanás se transforma em anjo de luz. A pergunta que eu vos faço a seguir é: como que é a imagem de Satanás aí na mente de vocês? É uma coisa pavorosa, uma coisa ruim. Chifrudo, com tridente, vermelho ou preto? É assim? Aí é o que a gente vê, né, no mundo, né, Otávio? Mas diz que não é por aí, né? Roberto, esse texto aqui, ele traz para a gente uma outra versão daquilo que nós, no decorrer da vida, imaginamos sobre o inimigo. O texto diz, Paulo está dizendo, não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma, ou seja, se transfigura em anjo de luz. Veja, lá no deserto, quando Satanás ele se apresenta a Jesus, depois dos 40 dias que Jesus passou ali em jejum, completo jejum, Satanás ele não se apresenta lá como um camarada vermelho, com rabo, com chifre, pavoroso. Não. Ele se apresenta como um anjo de luz, como um anjo que veio responder às orações de Jesus. Mas tamanha era a comunhão de Jesus com Deus que Jesus discerniu
que por trás daquele anjo de luz, aquela aparência de luz, estava o inimigo de Deus. Ok? Estava aquele anjo que fora banido dos céus. O outro texto que eu quero trazer é esse aqui, ó. Qual é o conselho que o apóstolo Pedro traz para você e traz para mim nessa noite? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Olha só, a primeira palavra, o primeiro conselho é o quê? Sede sóbrio. Sóbrio. Segundo, vigiai. Então, sede sóbrios. Ou seja, não estejam com a mente embriagada. Não é embriagada de álcool, mas é embriagada por falácias. Certo? Vigiai. Jesus, você pega em Mateus capítulo 24 e capítulo 25 de Mateus, pelo menos 3 vezes Jesus ele usa palavras semelhantes à palavra vigiar, o verbo vigiar. Ele usa ali, ó, apercebei-vos, não é? Estai atentos, vigiai, não é? Estai apercebidos. Então são palavras sinônimas, por assim dizer. São sentenças sinônimas. Por que devemos estar vigilantes? Por que devemos ser vigilantes hoje, no momento em que vivemos? Bom, pelo que a palavra de Deus ela nos apresenta, nós estamos vivendo aí os momentos finais e cruciais da história desse mundo. Se eu perguntasse a você nessa noite, quanto tempo você acha que a gente tem pela frente? De repente, alguém ia dizer, 10 anos, outro 20, outro 50, não sei. A realidade é que eu também não sei. Mas uma coisa eu sei. Nós temos bem menos tempo do que a gente pensa que temos. E eu acredito, queridos, que nós vamos ver Jesus voltar em nossa geração. Os acontecimentos que estão tendo lugar no mundo, eles estão dizendo para nós que Jesus está às portas. Bom, então entenda uma coisa. Se nós temos pouco tempo, já foi dito um dia a Satanás, em Apocalipse capítulo 12, verso 12, se não me falha a memória, lá a palavra de Deus diz assim: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitai. Ai da terra e dos que nela habitam, e do mar, porque o diabo desceu até vós e tem pouco tempo. Então, peraí, se há 2.000 anos atrás foi escrito que Satanás teria pouco tempo, eu pergunto a você, e quanto tempo nós temos? Uhum. Não é? Se ele que está aí, vamos dizer, de quando foi escrito o texto até nossos dias, cerca de 2.000 anos, o texto está dizendo que ele tem pouco tempo. Gente, com a nossa finitude de vida, nós temos bem menos tempo. Né? Um pouquinho só. Bem menos tempo para quê? Para nos prepararmos. Bem menos tempo para quê? Para estarmos alinhados ali com a vontade de Deus, alinhados ali com a palavra de Deus, para não sermos seduzidos. Outra coisa que você tem que ter em mente é o seguinte: você acha que Satanás está preocupado com aqueles que estão lá fora, vivendo no pecado abertamente? Não, claro que não. Não, Satanás está preocupado com quem? Você está fazendo a vontade de Deus. Você acha que Satanás está contente por você estar aqui? De jeito nenhum. Olha, cada vez que você, na quinta-feira, na segunda ou na sexta, que você vai ou para a célula ou vem para aqui, entenda uma coisa. Satanás, ele procura durante a semana trabalhar na tua vida para que você não tenha cabeça para ir. Ele procura trabalhar na tua vida para que você perca a hora, que teu dia seja cheio demais, que acontecimentos tomem lugar aí na tua vida de forma que, quer saber? Eu vou deixar para a semana que vem.
Uhum. Isso aí são armadilhas que ele faz para quê? Para nos afastar É, da da presença palavra. de Deus, né? Então, entenda uma outra coisa. O povo de Deus, você, a igreja de Deus na terra. Quando eu falo a igreja de Deus, eu não estou falando de um rótulo lá em cima de uma placa, ou numa placa em cima de uma testeira de igreja. Não, não, não. Eu estou falando do povo de Deus. Aquele que vive para servir a Deus, aquele que vive para adorar a Deus. O povo de Deus está vivendo no terreno encantado do diabo. Esse mundo que nós vivemos nele, esse mundo é o terreno encantado do diabo. Por que é o terreno encantado do diabo? Ô, Rian, você usou uma expressão agora há pouco, ilusão. Satanás, ele cria ilusões, ele fabrica ilusões para que você não sinta necessidade de deixar esse mundo. Já pensou? Ele cria ilusões, né, para que você não sinta necessidade de Deus. E ele não vai fazer isso com aqueles que estão lá fora no mundo. Aqueles já são dele, já é ceifa garantida. Mas quando você toma a decisão e você chega e diz: Senhor, o que tu queres que eu faça? Ele liga as antenas dele e diz: Epa, peraí, esses meus servos aí estão querendo passar para o outro lado. E quando ele não consegue com as ilusões, ele procura trazer dificuldades à pessoa, para que a pessoa não tenha condições de servir a Deus como ela quer e como Deus deseja. Não é? Bom, uma outra coisa que eu fico pensando, Letícia, Letícia, você tem aí bichinho de estimação, não tem? Tem duas gatas. Duas gatas. Marcos também tem o Caleb. Roberto tem, Roberto? Tem não? Não. Os gatos do vizinho que vão aí para tu adotar, né? Mas Não, então, não precisa de gato, porque viemos do vizinho, a maioria do vizinho. vizinho, né? O Rian tem lá a cachorrada dele, Brutus. tem dois, né? É, o Gente, Brutus Spike. gente, olha só. Tem muita gente brincando com Satanás como se Satanás fosse um bichinho de estimação. Tem muita gente brincando com a serpente, achando que a serpente não vai picar. Mas um dia, a serpente, a antiga serpente lá do Éden, ela vai dar o seu bote. E o bote é fatal. Então, olhe para o Éden. O que aconteceu lá no Éden? Não foi isso? Eva foi lá. Psiu, psiu. Você acha, você acha que o diabo pulou lá da árvore na frente dela? Não, gente. Ele chama a atenção dela de alguma forma. Ela para, ela olha. Ah, os dois primeiros capítulos da Bíblia, eles são muito ali resumidos, são muito. é, a informação é muito direta. Quando você vai, Roberto, no capítulo 3 que fala sobre a origem do pecado nesse mundo, você vai ter 4 versos ali, 5 versos no início do capítulo 3, onde diz que o diabo chamou a atenção de Eva, conversou com Eva, Eva conversou com o diabo ofereceu a maçã para Eva, maçã não, né, o fruto para Eva, é, Eva comeu, é muito rápido, é menos de um minuto aquilo ali, para a gente lendo. Mas eu não acredito que foi assim. Eu acredito que aquele bate-papo de Eva com a serpente foi algo duradouro. Satanás ele usou, através da serpente, os seus argumentos para convencer Eva de que ela podia ser como Deus. E o que aconteceu? Eva caiu. Adão caiu. Condenou o mundo e nós estamos na condição em que estamos hoje, porque um dia lá atrás alguém resolveu achar que o diabo, que a serpente, era um animalzinho de estimação que poderia tratar com carinho. E hoje, 6.000 anos depois, 6.000 anos depois,
O que acontece? Estamos aí, no pecado. Só que lá no Éden foi feita uma promessa de que um dia viria Jesus e daria fim ao pecado. 6.000 anos, desde o Éden até nossos dias, aproximadamente. E o que está acontecendo? O prazo para o pecado ser extinto está acabando. A volta de Jesus, ela é iminente, ela vem aí, né? E Jesus, ele deixou bem claro uma coisa, Claudinete. Ele disse, olha, eu vim para que tenham vida, mas o diabo, ele veio para quê? Destruir, né? Matar, Para destruir. roubar, destruir. Esse é o trabalho dele. E exatamente entre esses dois personagens, Jesus e o diabo, estamos nós. Uhum. A quem nós vamos abrir a porta do nosso coração? Não é? Por quem Uhum. nós vamos nos apaixonar? A quem nós vamos ouvir? Aquele Jesus que morreu na cruz, demonstrando tamanho amor por você, a ponto de assumir a tua culpa? Ou nós vamos dar ouvidos a um embusteiro? A Jesus, com certeza, misericórdia. Jesus. Não é? O convite é para que a gente dê o quê? Ouvidos a Jesus. Não É, é? isso aí. Eu ouvi Então, falar. veja, nesses 6.000 anos, desde que Adão pecou até nossos dias, esse mundo, o ser humano, ele só evoluiu. É tão, menina, é tão pregado aí a evolução. Olha, eu vou dizer para você uma coisa. O camarada, para crer em evolução, ele tem que ter muita fé. É um absurdo, né? Porque, olha, o Rian aqui do grupo é o mais jovem. E ele é capaz de confirmar o que eu vou dizer para vocês. Veja, em nada esse mundo está evoluindo. Ele está desevoluindo, né? Desevoluindo, né? Evoluindo, ou seja, ele está regredindo cada dia mais. Só tem um jeito desse mundo crescer, chegar à estatura de Cristo, é estar voltado para Cristo. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Nunca o mundo vai estar voltado para Cristo. Existe sim no mundo pessoas, grupos de pessoas que estão desejosas de ter um caráter semelhante ao caráter de Cristo. Mas o próprio Jesus diz que o mundo jaz onde? No Maligno. maligno. O mundo jaz no maligno. Né? E veja, nós como igreja ou nós como indivíduos não fazemos esforços. Para quê? Para resistir ao poder do inimigo, e isso deixa no estado de tranquilidade. Veja, quando nós, como igreja, grupo, quando nós não fazemos esforços para resistir ao poder do maligno, Satanás, isso deixa ele como? Tranquilo. Por que tranquilo? Porque ele não se sente ameaçado. Eu acho que eu já contei aqui para vocês a história do muro. Já? Já que Eu não sei se vocês se lembram, se todos estavam aqui quando eu contei a história do muro. De um O lado, muro. de um lado estavam os santos, né, aqueles que aceitaram Jesus, e em cima do muro estava um camarada enganchado no muro, uma perna para lá, uma perna para cá, e do outro lado estava o diabo, lixando as unhas, deitado numa rede. Aí, aqueles que estavam ali do lado, né, de Jesus, chegavam para a pessoa, vou botar o nome da pessoa lá, o Joaquim, desce daí, Joaquim, pula para cá. E o Joaquim olhava para um lado, olhava para o outro e não tomava decisão. Aí
Por fim, o Joaquim, ele olha para um lado, olha para o outro, aqueles que estão do lado de Jesus insistindo, pula para cá, pula para cá. Aí o camarada pergunta, ô Diago, por que que você não faz nenhum apelo para eu ir para o teu lado? Ele, eu não. Mas por quê? Ah, o muro é meu. Gente, parece um conto cômico, mas eu vou dizer para vocês, nesse mundo hoje, independente, igreja A ou igreja B, a maior parte da cristandade está em cima do muro. Uhum. Quer servir ao mundo e quer servir a Cristo. Isso é impossível. A palavra de Deus diz: nós não podemos servir a dois senhores. A palavra de Deus diz: multidões, multidões no vale da decisão. Então, hoje, eu e você, nós não podemos estar nessa condição. Qual condição? De estar no vale da decisão. Nós temos que ter a nossa vida decidida. E eu tenho que ter minha vida decidida. O que eu quero desse mundo? Eu quero Jesus? Então eu tenho que lutar por Jesus. Não que ele precise que eu lute por ele, mas eu tenho que lutar para ele permanecer dentro, para que ele faça em mim morada. Ok? Então vamos lá. Quando você vai para o livro de Jó, Letícia estava me falando ontem que vai começar uma novela aí, falando sobre Jó. Não é, Letícia? Isso, em setembro. Eu Vai acho que é a ser- partir do dia 15. então, veja bem. Não, É, não pode ser 15, não. Não vai ser 15, não, que 15 é. Não, é 15, segunda-feira. dia 15, né? Então veja, o livro de Jó, o início dele, ou melhor, o livro de Jó em si, ele tem verdades ali tremendas, que a gente deveria, com carinho, Letícia, ler, não ouvir, ler o livro de Jó. Por quê? São experiências nossas. E esse povo de novela, eles costumam inventar muito, eles costumam. Eu nem gosto de ver esse negócio para não me confundir a minha mente. Mas olha só, o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Jó, eles contam, os dois capítulos contam para a gente uma experiência, algo que está acontecendo no céu. Houve uma assembleia nos céus e representantes de todos os mundos criados por Deus ali estavam. Ali são chamados filhos de Deus, vieram se apresentar perante Deus. E no meio deles veio quem? Satanás. Quem era Satanás? Foi como representante, né? Veja, no lugar de Satanás, caso Adão não tivesse pecado, quem deveria estar lá no lugar de Satanás era Adão. Mas Adão pecou. Quando Adão peca, ele entrega o governo desse mundo a Satanás. E agora Satanás se apresenta diante de Deus como representante desse mundo. Por isso que ele disse a Jesus lá na terceira tentação do deserto, mostrou todas as nações da terra e disse para Jesus: tudo isso eu te darei se tu prostrado me adorares. Jesus disse: o príncipe desse mundo nada tem a ver comigo. O príncipe desse mundo está julgado. Esse mundo, por usurpação, ele pertence a Satanás. Ele usurpou lá em Adão. Mas por criação, o direito é de Deus, o direito é de Cristo. Ok? Então, meus queridos, veja, os métodos de Satanás para enganar lá no Éden, os métodos de Satanás para enganar Jesus lá no deserto, os métodos de Satanás para enganar a nação de Israel e enganar hoje, Roberto, são os mesmos. Ele só faz o quê? Amolda. Não, para o Roberto tem que ser mais isso aqui um pouquinho. Ah, para a Letícia tem que ser. Pode ser isso aqui. Os meios são os mesmos. Quais são? Dúvida e incredulidade. Se ele conseguir fazer com que você duvide, ele vai gerar no teu coração incredulidade. Desculpa te perguntar, em relação a quê?
em relação a Deus? Sim, sim. Vou dar um exemplo do Éden. Vou dar um exemplo do Éden. É, o que foi mesmo que Deus falou? É desse fruto aqui? A Eva, né? Deus falou que a gente não pode comer, não. Mas por quê? Não, Deus falou que se a gente comer, a gente morre. É mesmo? Ao diabo, a serpente vai lá e dá uma bocanhada num fruto. Veja, estou falando, fazendo isso aqui, não é que está lá na Bíblia, Uhum. para você imaginar como Satanás age, a astúcia dele. E lá a Bíblia vem dizendo no verso 1 de Gênesis 3 que a serpente era o animal mais sagaz, mais astuto. Não é que a serpente era. Satanás nela, veja, a mediunidade ali aconteceu, ou seja, Satanás falou através, mediante a serpente. Então, o que acontece? Satanás, a serpente, abocanha um pedaço do fruto e diz para Eva assim: está vendo, eu não morri. Como é que você pode confiar em um Deus que mente para você, que se você comer, você morre? Sabe por quê? Que ele não quer que você coma? Porque no dia que você comer, vão se abrir os seus olhos e você vai ser como Deus, sabendo o bem e o mal. Pergunto: Satanás mentiu? Hum. Sim. Não, porque eles conheceram também o mal, né? Se tornaram conhecedores do mal também, né? Mas Agora, perderam a vida, né? Entende? agora existe a resposta, a colocação de Satanás, ela é dúbia. Veja, no dia que vocês comerem, vocês vão ser como Deus. Vão ser como Deus. Primeiro ponto, serão conhecedores do bem e do mal. Na mente de Eva, vou ser como Deus, vou ser eterno. Uhum. Mas Mas espera a aí. mulher já estava lá no jardim com tudo, ainda queria ser como Deus ainda. Então, mas aí, Exatamente. Claudinete, se, se eles não tivessem comido do fruto, aí teria. eles seriam imortais? Sim, Sim, Sim. Imagina, se Adão e Eva não tivessem comido do fruto, estariam aí garotões até hoje, jovens. pois é, já era feliz com tudo lá, ainda queria comer do único fruto, o único que não podia, o único. E Deus Exatamente. disse que não. É, E- mas é que o Teve uma. proibido, né? O proibido desperta, né? Outra Exato. Ivan, que a Claudinete ela falou interessante, né? Eles tinham tudo ali, né? E mesmo assim a serpente, ele, através do argumento dela, conseguiu enganar eles de forma que eles não perceberam que eles já tinham tudo, né? E queriam algo que na verdade ele foi uma perda, né? Então a gente vê ali que o poder de influência e de engano do inimigo ali é tão forte. E aí no início você citou ali a tentação de Jesus, né? Que ele usou o está escrito ali para resistir, né? Porque os argumentos eram muito fortes, né? Eram muito Somente a fortes. palavra de Deus, né? Verdade. Ô, Marcos, uma outra coisa. E isso aqui eu gostaria que você grave, Tá. que vocês, nós gravemos isso. Os anjos nos céus eram perfeitos? Sim. Eram perfeitos. Foram enganados? Foram enganados. Adão e Eva eram perfeitos? Tinham tudo? Sim. Eram perfeitos. E tinham tudo. Exatamente. Eram felizes? Eram felizes. Precisavam de mais alguma coisa? Não. Não. Foram enganados? Sim. Foram enganados. Qual é a chance de você e eu sermos enganados? Gigantesca, né? Veja, os anjos nos céus não tinham pecado, foram enganados. Adão e Eva foram criados perfeitos e foram enganados. puros. Você e eu, nós trazemos na nossa carcaça humana 6.000 anos de queda. Uau! Jesus trazia no seu corpo 4.000 anos de queda. Satanás pensou, é fácil fazê-lo cair. Então, Roberto, Satanás ele olha para o Roberto e sabe lá os pontos fracos do Roberto e diz assim, é fácil fazer o Roberto cair, eu já sei aonde eu vou tocar. A gente pode falar de questões físicas e nós podemos falar de questões espirituais.
Gente, mas aí. Não. veja, Satanás ele pode despertar na nossa mente uma dúvida com respeito à palavra de Deus que nos afaste de Deus, que nos torne incrédulos. Então, gente, vamos lá. Eu quero apresentar para vocês aqui a primeira armadilha de Satanás para tornar uma pessoa incrédula. Ataques à oração e estudo das Escrituras. Como que é isso? Olha, olha esse pensamento. Quem lê para a gente aí? Satanás bem sabe. Desculpa, pode ir. Manda ver, manda ver. Satanás bem sabe que todos quantos ele puder levar a negligenciar a oração e os exames das escrituras serão vencidos por seus ataques. Gente, olha como que isso aqui é forte. Olha como Satanás é astuto. Esse garoto aí que leu, eu brigo com ele sempre. Eu pergunto para ele: já estudou a Bíblia hoje? Desde que ele começou a trabalhar comigo. Já estudou a Bíblia hoje? Agora eu já não faço tanto, porque, sabe por quê? Eu acho que de tanto eu falar com ele, ele falou assim: eu não vou deixar mais esse cara me cobrar, não. Eu vou me antecipar e eu vou estudar a Bíblia de manhã. Não é? E ele já chega para mim dizendo: eu li isso, eu li aquilo. Eu falei: maravilha. E aí a gente começa o dia conversando a respeito daquilo. Gente, eu te pergunto uma coisa. Quanto tempo você gasta com coisas infrutíferas? Quanto tempo você gasta com coisas que não edificam? Seja celular, seja televisão, enfim, qualquer outra coisa que não edifica. O tempo que nós vivemos é um tempo que nós deveríamos usá-lo para termos o quê? Um contato maior com Deus. Através de quê? Através da oração. Nós falamos aqui há poucos dias, oração é a conversa de quem com quem? De nós para com Deus, né? Minha com Deus, né? É eu conversando com Deus. Estudo da palavra. É conversa de quem com quem? De Deus Nós. comigo. É Deus conversando com você. Tá certo? Então, observe um detalhe. Nós falamos há pouco lá do livro de Jó, primeiro e segundo capítulo. Gente, Jó estava aqui na terra tranquilão, com seus 10 filhos, sua fazenda, sua linda esposa, carro zero na garagem, conta no Citibank da época lá, né? Conta gorda, muitas concessionárias de gado. E o que acontece? Lá no céu tem um concílio. Satanás, como representante desse mundo, vai lá. E a palavra de Deus ela vem dizendo que de repente Deus chega para ele e diz: vem cá, de onde você vem mesmo? Ele diz: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Ele era o dominante desse mundo, era vamos dizer assim, o monarca desse mundo. Eu venho de rodear a terra, visitar meus súditos lá, meus escravos, e passear por ela. É mesmo, Satanás? Espera aí, você observou o meu servo Jó? Quando Deus fala para Satanás, você observou o meu servo Jó? As antenas de Satanás logo se aguçam. Olha, não existe, Deus dizendo, tá? Não existe na terra ninguém igual a Jó. Olha só, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. 3 vezes você vê Deus falando isso dentro do livro de Jó. É Deus dando testemunho de Jó. O que Satanás faz? Claro que ele te serve. O Senhor o cerca aí com bênçãos, qualquer um vai te servir. Jó não sabia de nada que estava acontecendo. Mas lá em cima Deus deu uma permissão, não ordem, uma permissão a Satanás.
pode tirar tudo dele. A segunda permissão só não vai tocar na vida dele. Nenhum dia, Roberto, Satanás tirou servos, tirou gado, tirou filhos, zerou a conta dele no banco da época. Jó ficou pobre de uma hora para outra. No outro dia, Jó amanhece com o corpo tomado de feridas. Mas a palavra de Deus vem dizendo para a gente, Marcos Felipe, Jó tinha uma intimidade tão grande com Deus, tão grande, que no primeiro capítulo Jó diz assim: Deus deu, Deus toma, ele tem poder, tudo é dele, ele tem poder para tirar. No segundo capítulo, a mulher vê tamanho sofrimento de Jó, que ela chega para ele e diz: Olha, amaldiçoa o teu Deus, que aí você morre de uma vez, acaba o sofrimento. Ela: Não, mulher. Ele: Não, mulher, maneira alguma. A gente recebeu o bem de Deus e a gente não vai receber o mal? A ele seja glória. Amém. Sabe, gente? Tudo bem, isso aí era um conceito que havia na época de que Deus era responsabilizado, né, por tudo que acontecia, mas a intimidade que Jó tinha com Deus, embora fosse uma intimidade de ouvir, como ele mesmo diz, e não de ver, ele diz: Louvado seja o Senhor. Mas sabe o que Satanás procurou fazer na vida de Jó? Fazer com que ele duvidasse. E quem foi usado para fazer que ele duvidasse de Deus? Os seus amigos. Você vai ver lá, mais ou menos 36 capítulos, aproximadamente 36 capítulos, os amigos dele dizendo: olha, você está nessa condição por causa disso, por causa daquilo. Deus está te punindo por causa disso, por causa daquilo. Entenda uma coisa, gente: Deus não nos pune. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. É, é a lei da semeadura, não é? Mas, então veja, a igreja ao redor do mundo, nós falamos aqui, olha, dessa armadilha: ataques à oração e estudo das escrituras. Entende? Satanás não quer que você se prostre diante de Deus. Satanás não quer que você busque a Deus. Satanás não quer que você conheça a vontade de Deus para a sua vida através das escrituras. Quando a Coreia do Sul, ela saiu da guerra que devastou completamente o país, a Coreia do Sul, ela ficou dizimada, enfraquecida, empobrecida. Alguém teve a ideia de começar a orar pelo país. E eles se reuniam todos os dias, de madrugada, para orar. E aquilo cresceu, cresceu, cresceu. E com o passar do tempo, naquele horário, as pessoas estavam pelos montes, pelas ruas, a nação inteira orando. Passou-se o tempo e a Coreia do Sul, ela saiu daquela condição em que se encontrava. Hoje, a Coreia do Sul é um dos países com maior número de cristãos. E é um dos países do mundo com um índice de desenvolvimento sobrenatural. Analfabetismo praticamente zero. Condição de vida excelente. E foi perguntado a um pastor coreano: Pastor, por que a Coreia do Sul ela saiu de uma condição pós-guerra de destruição total e ela se tornou, dentro da pequenez dela, ela se tornou uma potência na questão de cristianismo e na questão científica? E aquele pastor disse: oração. Oração. Aí, ok. Teve um outro pastor aqui do Ocidente
que foi visitar aquele pastor lá que deu esse testemunho. E o pastor coreano falou para ele assim: Pastor, vamos orar? Ele, vamos. Eles entraram numa capelinha e 15 minutos depois, aquele pastor que foi convidado, ele disse assim: Olha, eu já não tinha mais o que falar com Deus. E o pastor está lá ajoelhado. 30 minutos, 1 hora, 1 hora e meia. Quando deu 2 horas e um pouquinho, o pastor coreano falou assim: Amém. E se levantou. Aquele pastor do Ocidente, ele conta que ele ficou se perguntando: o que que esse homem fala tanto com Deus? Gente, a gente só fala tanto com o outro quando a gente tem o quê? Intimidade. Intimidade. O que que o diabo não quer que você tenha? Intimidade com Deus. Tem gente que vai orar, Senhor, a mesma de ontem, amém, porque não tem o que falar com Deus. A gente não pode ser assim. Sandra fala, ela já falou até para o Rian, aí, Rian, vai procurar um terval que ele vai estar em algum lugar e falando pelos cotovelos. E realmente, não é? Realmente, falar é bom. Quando você conhece uma pessoa, você fala poucas palavras hoje, poucas amanhã, um pouquinho mais depois, mas quando você toma intimidade, você tem assunto para tudo. Não é assim, Letícia? Ó, Não é assim, Deus, Marcos? é. Gente, quando a gente passa tempo com Deus, você conhece o que Deus tem reservado para você. Ele te revela o que você tem reservado, o que ele tem reservado para você, e ele não quer que você tenha conhecimento dessas bênçãos. Então, ele faz com que o teu dia seja pequeno para tantas coisas. Satanás, ele faz com que você sinta a necessidade de mais horas de um dia. Porque o teu dia foi ocupado com tantas coisas e tantas coisas que não edificam. Bom, a igreja de Deus hoje no mundo, ela está passando por uma crise. Sabe por quê? A maior parte das igrejas de Deus hoje no mundo, elas não estão cultuando a Deus. Elas estão fazendo show. Tem tudo no show. Música, gritos, som ensurdecedor. Mas sabe o que está faltando? Está faltando Jesus. Não é esse tipo de adoração que a gente vê no mundo aí que é o que Deus quer. Olha a experiência de Elias lá na caverna. Fogo, barulho, terremoto. E Deus não estava em nada disso. Mas na brisa suave, lá estava Deus falando com Elias. Deus não muda, Deus é o mesmo. Então tem muito barulho hoje no mundo. Heresias estão sendo formuladas hoje no mundo. A Bíblia tem sido especulada de um lado para o outro, e isso não tem permitido Deus falar. Entenda que Deus ele é educado. E quando o homem fala, Deus ele ouve. Olha só, quando quer que o estudo das Escrituras se inicie sem espírito de oração, humildade para aprender e docilidade para apreciar a palavra de Deus como um favo de mel, as passagens mais claras e simples, bem como as mais difíceis, serão torcidas do seu verdadeiro sentido. Segredo: submissão às influências de Deus, às influências do Espírito Santo, eis a nossa maior necessidade. Quando Samuel estava dormindo, alguém foi e chamou Samuel. Ele era uma criança. Qual foi o chamado? Samuel, Samuel, Samuel.
E ele corre ali. Senhor, o senhor me chamou? Não, não, Samuel, não te chamei, não. Vai dormir, vai. E ele caiu no sono. E novamente, Samuel, Samuel. E ele corre a Eli. Senhor, o senhor me chamou? Não, não te chamei. E de repente Eli, olha, Samuel, quando você ouvir essa voz novamente, você faz uma coisa. Você diz assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Queridos amigos, quando você pegar esse livro aqui, para. Esse aqui não, pega o seu, tá? Esse aqui é meu. Esse é meu, não dou. Pega o seu. Todos nós aí temos esse livro, o nosso livro, a nossa carta que Deus escreveu para nós. É uma carta de amor. Você. Deixa eu falar uma coisa aqui. Oi. Essa semana passada eu estava vendo que o rapaz, acho que é asiático, ele é considerado a pessoa mais inteligente do mundo. O QI dele é o mais elevado que existe no mundo, muito mais do que Einstein e etc. Então, esses que existiram no passado. Aí disseram para ele, o que que o fazia ser tão inteligente? Vocês vão ver isso no Instagram, no Facebook, onde vocês quiserem, tem essa mensagem. Ele falou assim: eu estudo a Bíblia, tudo que eu preciso tem ali. Olha só, Então isso aí desenvolveu muito a minha mente. olha que coisa. Gente, isso aí é maravilhoso. Mas olha, esse livro aqui, quando você abre esse livro, diga para Deus: fala, Senhor, porque o teu servo ouve, ou tua serva ouve. Se eu tomar essa decisão, como esse jovem aí que a Sandra falou, Deus ele vai me encher do conhecimento Será que ele resolveu? dele. Deus vai me encher do conhecimento dele. Então, quando você abrir as escrituras para ler, faça uma coisa, se ajoelhe, nunca, jamais abra a palavra de Deus para ler, para estudar, sem se ajoelhar. Aqui em casa, duas jovens bateram no meu portão e, depois de conversar, viraram para mim e falaram assim: podemos ler para o senhor um texto, uma passagem aqui da palavra de Deus? Eu, sim, só tem um porém. Eu nunca abro a Bíblia sem antes orar. Vamos orar? E elas desconversaram. Não, mas nós já oramos. Não, vocês oraram quando vocês saíram de casa, mas vocês não oraram comigo aqui. Vamos orar. Meus queridos, eu insisti na oração e elas insistiram em não orar. Eu falei: ok, então sinto muito, mas se vocês não querem orar, eu também não quero ouvir o que vocês têm para dizer. Porque quando a gente ora, é Deus quem fala. E elas desconversaram e foram embora. Entenda, quando você toma a palavra de Deus sem oração, Satanás ele pode fazer com que você pense aquilo que não é desígnio de Deus para você. Lá pelo final do século XVIII, surgiu um conceito de que a ciência ela tinha que dar prova de tudo. Ela tinha que provar que tudo era real, que tinha que passar ali pelo crivo da ciência. E uma das coisas que surgiu naquela época é que eles começaram a discutir uma coisa: como provar a existência de Deus? Como que a ciência prova a existência de Deus? Gente, quando o ser humano conseguir definir Deus, duas coisas vão acontecer. Deus deixa de ser Deus e o ser humano deixa de ser criatura. Você não precisa que a ciência prove que Deus exista. Olha ao teu redor. Olha uma criança sendo formada no ventre.
Olha a diversidade de criaturas, diversidade de vegetação no mundo. Olhe para os céus à noite. O salmista diz o quê? Os céus manifestam o quê? A glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Antes de existir Bíblia, já existia um outro livro. Qual era ele? Qual o livro que vem antes da Bíblia? Alguém se aventura? É aquele do nome diferente? Não sei qual é. O Torá? Não, é isso, é. Não, antes do Torá Na natureza, era um livro a da criação. natureza. Hã? Antes do homem começar a escrever, Deus deixou as suas digitais na natureza. Ah, que legal. Então, através da natureza, Deus diz: olha, eu sou o Criador da natureza e eu sou o Criador seu. Né? Então, entenda uma coisa: a ciência ela tem uma função, a revelação, que é a palavra de Deus, tem outra função. A ciência, a função dela é dizer que a palavra de Deus tem razão. É confirmar aquilo que a palavra de Deus ensina. Existe, Roberto, dentro da ciência, existe uma área chamada é, aquilo que o Francisco Silva, o Rodrigo Silva é, arqueologia. A arqueologia, ela tem contribuído para que muitos textos das Escrituras, muitas citações das Escrituras, sejam confirmadas. Por exemplo, a Bíblia, ela fala de alguns reis que existiram aí no passado. E durante muito tempo teve um rei chamado Mesa, que não encontravam aí na literatura do mundo nada que falasse sobre esse rei. Aí, há anos atrás, encontraram alguns tabletes que a gente escreve em folhas, né, em papel, enfim. Lá eles escreviam em pergaminhos, papiros e também em tijolos, em placas de argila. E numa dessas placas, desses tabletes que foram encontrados, lá estava citando o quê? Exatamente aquele rei. Então, uma coisa que a ciência ainda não tinha descoberto, a Bíblia já falava. E quando a ciência e a arqueologia descobriu sobre aquele pedacinho lá de argila falando sobre esse rei, aquilo foi um achado. Ou seja, a Bíblia tem razão. A ciência confirmando a palavra de Deus. Bom, aí diz assim, ó, é, por essa razão de querer que a ciência prove tudo, muitos se desviam da fé e são seduzidos por quem? Pelo diabo. Os homens têm se esforçado por ser o quê? Mais sábios do que o seu Criador. A filosofia humana tem tentado devassar e explicar mistérios que jamais serão revelados por todas as eras eternas. Se os homens tão somente pesquisassem e compreendessem o que Deus tornou conhecido a respeito de si mesmo e de seus propósitos, obteriam uma perspectiva tal da glória, majestade e poder de Yahvé, de Jeová, de Deus, né? Que se compenetrariam de sua própria pequenez, contentando-se o quê? Com aquilo que foi revelado para eles mesmos e seus filhos. Abram suas Bíblias, por favor, em Deuteronômio 29, verso 29. Olha o que a palavra de Deus, olha o que a palavra de Deus diz aí para gente. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia, começa Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. É o quinto livro da Bíblia. 29, verso 29. Quem achar, por favor, leia para Depois de gente. números? Números, depois números. Gênesis, Êxodo, Levítico, Achei. Número, Deuteronômio.
É o quinto livro. Capítulo 29, verso 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, Letícia, aquilo que Deus revelou, estude à vontade, pergunte à vontade, cave fundo. Aquilo que Deus não revelou, não é para você conhecer. Ok? Então, na oração e no estudo das Escrituras, vai chegar um momento que você vai olhar para a palavra de Deus, não, isso aqui Deus não revelou. Então, deixa eu ficar quietinho nisso aqui. Se ele achar que um dia eu devo conhecer, ele vai me esclarecer. O inimigo tem feito com que pessoas especulem, explorem aquilo que Deus não revelou. E acabam com isso declinando na fé. Uma, uma outra, a segunda armadilha das quatro que nós falamos, que Satanás ele arma para o ser humano, é essa aqui, ó, a imortalidade da alma. Por que a imortalidade da alma? Qual foi o engano que ele falou para Eva, lá no Éden? Certamente Não não morrerás. morrereis. O que Deus havia dito? Certamente morrereis. Certamente morrereis. O inimigo diz: é certo que não morrereis. Ou seja, ele Ele usa até praticamente a mesma palavra, né? só botou o quê? Só botou um nãozinho. Só botou um nãozinho. Sabe o que acontece aí? Sempre a mentira, ela está muito próxima da verdade. Então, quando você ouve uma mensagem, ouve um louvor, qualquer coisa ligada à palavra de Deus, tenha seus ouvidos atentos. Nem tudo aquilo que a gente ouve, nem tudo aquilo que é dito, às vezes está de acordo com a palavra de Deus. A necessidade, Coloquei um bem bonito essa semana, né, no grupo. sim, né? Eu sou meio chato, Letícia, com algumas coisas. Eu estava ouvindo alguns louvores esses dias, foi anteontem. O camarada, ele está cantando um hino e ele diz assim, que tudo está em silêncio. Ele diz, Jesus Cristo já voltou. E daí a pouco ele canta a parte seguinte do louvor, dizendo que as pessoas na Terra estão confusas. Peraí, mas aí não bate com a palavra de Deus. Se Jesus Cristo já voltou, como que estão aqueles que ficaram na Terra, segundo a Bíblia? Mortos. Mortos. Então, falei, opa, peraí, isso aqui não bate. Então, se você conhece a palavra de Deus, esses enganos, você não cai neles. E esse engano aqui começou no Éden. É certo que não morrereis. Olha que coisa. O que é isso aí? A alma saindo do corpo. Ah, é a alma saindo do corpo. Gente, isso aqui é pregado. Com todo respeito àquelas pessoas que participam de cada uma dessas ou fés, né? Veja, o catolicismo, ele ensina que a pessoa, ela sai do corpo, vai para o purgatório. O espiritismo ensina que a pessoa, que a alma, né, sai do corpo e vai reencarnar. Mas o povo evangélico também está crendo que a alma sai do corpo e vai para um estado intermediário. Por causa de uma parábola que Jesus contou lá em Lucas. E as pessoas estão tomando aquela parábola como se aquilo ali fosse verdade, e estão aplicando isso como doutrina. Milhões mundo afora estão crendo
numa vida após morte, quando a palavra de Deus, ela diz assim, olha, morreu, vai para o pó da terra e aguarda a volta de Jesus. Olha esse texto de Eclesiastes. Quem aqui tem certeza que vai morrer um dia? Quero ver. Bom, Eu tenho. Jesus não voltar, né? se Jesus não voltar, nós vamos morrer. Então, Salomão está dizendo aqui, ó, os vivos sabem que hão de morrer. Tá, mas e os mortos? Não sabe coisa nenhuma, já morreu. Os mortos não sabem coisa nenhuma. Então, peraí, ou Salomão está mentindo ou Jesus está mentindo. Porque Jesus contou a parábola lá, que os dois morreram e bateram papo lá no mundo inferior ou no mundo intermediário. E Salomão está dizendo que os mortos não sabem coisa nenhuma. Então, uma má compreensão de algo que foi apresentado na Bíblia gerou uma doutrina no mundo de vida após morte. O ladrão da cruz. O ladrão da cruz, ele não foi para o céu no dia que Jesus morreu. Mas por que você diz isso? É simples. Jesus não foi para o céu naquele dia. Jesus foi para a sepultura. Lá no Evangelho de João, ele fala para Maria: não me toques, porque ainda não foi meu pai. Ô, Tervan, aconteceu algo interessante essa semana. Tem a ver com isso que você está falando, né? Tava conversando com um rapaz lá no. Na verdade, é um senhor, né? Com 59 anos, no meu serviço. E a gente falava ali sobre Apocalipse. Ele me perguntou sobre a marca da besta. E aí ele veio falando, né, que era o chip. E aí eu comecei a explicar a ele a origem do grande conflito, né? Que era em torno de adoração, mostrando alguns textos para ele. Aí ele falou assim: poxa, mas eu não concordo. Nos filmes aparece. Nos filmes, nas séries aparece que é um chip que vai na cabeça, que vai no dedo ali, né? Aí eu passei um tempo ali conversando com ele, assim, até conseguir que ele compreendesse. Mas você vê, o que é mostrado em filmes e séries ali, muitas das vezes a pessoa toma aquilo como se fosse uma verdade, né? Mas a base tem que ser a palavra de Deus, né? Nada de que, digamos assim, que é trazido como uma tradição, como um ensinamento, assim, né? Sem base, né? João capítulo 8, verso 32, Jesus diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos Libertará. libertará. No versículo 36, ele diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Uhum. Gente, você só vai ser liberto de toda essa imundície que é apresentado nos filmes e apresentado aí em teorias, somente se você estudar a palavra de Deus. Uhum. Claudinete, você ia falar algo? Não, não, eu tava falando isso mesmo, ia falar isso mesmo que o Marco falou. Aí, por isso que eu não gosto de ver essas novelas bíblicas, esse negócio, porque eles inventam muito, tira coisa da Bíblia que não, tira coisa que não que tem e bota coisa que não tem. E Verdade. aí eu não, e Acontece. aí eu não vejo isso, porque eu Veja, não conheço toda a Bíblia. Aí se eu for ler, se eu for ver, aí de repente vai ficar, sei lá, minha mente meia turbada, eu não gosto de ver, não vejo mesmo tá. essas coisas bíblicas. Uhum. Olha Ô, só. Lutevão, Justamente. Oi. ô, Lutevão, Oi, Roberto. só um minutinho. O que que tu diz sobre a história dos Dez Mandamentos? Tá, o que que você quer saber? Eu quero saber, não, o que que tu diz, o que que tu é, me diz sobre o que é contado nos filmes sobre os Dez Mandamentos? Roberto, o que é contado nos filmes eu não sei, mas o que é contado na Não, Bíblia eu sei. Eu sei que, não, então, eu sei que o que Deus que tu chegou, diz? eu sei que Deus Só chegou. para então, para você não ficar muito tempo respondendo, só um pedaço que só uma resolução só, um resumo, só rápido. O que que você acha? A sua opinião? Tá, olha só. Os Dez Mandamentos. Deus chama Moisés ao monte, Deus escreve em duas tábuas de pedra os mandamentos dele, Com o próprio com dedo. o próprio dedo, entrega a Moisés. Todo o povo ouve quando Deus está escrevendo os Dez Mandamentos, e aquilo ali tornou-se a regra de juízo de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento, e o vai ser quando ele voltar. Ok? Agora, como os filmes apresentam, sinceramente, eu não sei.
Eu não sei. A palavra de Deus, ela traz para a gente o seguinte, que a lei de Deus, os mandamentos de Deus, as 10 palavras, vamos dizer, é o caráter de Deus que é amor, dividido em 10 palavras para nós, dez maneiras a gente amar primeiro a Deus, que é no sentido vertical, e depois ao próximo, que é no sentido Horizontal. horizontal. Quando você coloca o vertical e o horizontal, você vai encontrar uma cruz. E quando eu olho os mandamentos de Deus e eu olho lá para a cruz, aonde Jesus morreu, eu vejo que os mandamentos de Deus dando a sentença para você e para mim, que nós deveríamos morrer por causa dos nossos pecados. E Tu é Jesus, meu pastor. e Jesus chegando para você e dizendo assim: filho, eu assumo a tua culpa. A lei diz que você tem que morrer. Eu morro em teu lugar. Eu morro a tua morte para que você tenha a minha vida. Eu vejo dessa maneira, Roberto. Mas depois a gente pode Sim. pensar sobre isso de uma forma mais detalhada. Tá bom? Não, então, vai com o tempo, uma hora vão ganhar, não vou dizer, eu vou perder tempo, vou ganhar, Vai ganhar entendeu? tempo, com Isso certeza. aí, Olha para a só, gente debater sobre isso. vamos sim. Pode dar continuidade ao teu estudo. Tá bom. Vamos sim, vamos fazer isso. Olha só, a terceira armadilha de Satanás e a quarta são duas negações. A terceira armadilha de Satanás para você e para mim é a negação da divindade de Cristo. Vocês acreditam que existam hoje no mundo pessoas, grupos religiosos que negam a divindade de Jesus? Gente, olha, tem visto tanta coisa bizarra no Face que eu com certeza eu acredito. É Sim, com tanta coisa. certeza. Então, olha, Ô, Tevan, aí seriam, no caso, alguns seriam os mormons e testemunhos de Jeová que não veem Jesus como Deus. olha, eu Esses não dois. vou citar nomes desse, daquele Ah, grupo, porque é até antiético, tá bom? entendi. Mas, entenda, existem grupos religiosos que negam a divindade de Jesus. Hum, Veem Jesus como, vamos dizer, como um Deus menor, como, então, hum. como um Deus criado, como uma criatura, e assim sucessivamente, não é? Bem, olha só, olha esse texto. Outro erro perigoso é a doutrina que nega a divindade de Cristo, pretendendo que ele não tivera existência antes de seu advento a esse mundo. Mas, mas o que que a Bíblia fala? O que que a Bíblia fala a respeito disso? Vamos ver. Olha esse texto. João 17:5. Quem lê para a gente? E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que houvesse o mundo. Quem está falando isso? Jesus. Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes que houvesse mundo. Quando foi isso? Foi lá na eternidade? Sim. Sim. João 8:58. O que que nós lemos aí? Outra pessoa, lê pra gente. Disse-lhes Disse, Jesus: em verdade vos digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. Essa palavra eu sou, você vai encontrar lá em Êxodo, quando Moisés pergunta, mas Senhor, quando o teu povo perguntar lá no Egito quem me enviou a eles, o que que eu digo? Eu sou Yahvé. Yahvé. Aquele que vive por si só, o eterno. Então Jesus está dizendo para os seus ouvintes lá, escribas e fariseus, está dizendo que antes que Abraão existisse, eu, o eterno, já existia. Eu, Yahvé, já existia. Capítulo 1 de João, também versículo de João 3. Aí diz, olha, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Quem? O verbo.
Todas as coisas foram feitas por ele. Por ele quem? O Verbo. E sem ele? Sem ele quem? O Verbo. Nada do que foi feito se fez. Só que quando você vai lá no versículo 14 desse mesmo capítulo, Jesus diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Opa, peraí. O Verbo se fez carne. Quem se fez carne? Jesus. Jesus. E o texto vem dizendo que ele é Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, ele é eterno. Todas as coisas foram feitas por ele. Ele é criador. Então, como que eu vou considerar esse Jesus que se declara Deus, eterno e criador como um Deus menor? Ah, ok. Esses são somente alguns textos. Mas e se nós pegarmos esse aqui, ó, Colossenses 2, verso 8 e 9? O verso 9, finalzinho, diz que, que nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Gente, Satanás não quer que você adore Cristo. Ele apresenta você, ele apresenta para você Cristo como um Deus menor, como um Deus criado, como um Deus diminuto. Aí o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz que Cristo, ele é a imagem visível do Deus invisível. Como? Quando ele desceu do céu, veio a esse mundo, assumiu a roupagem humana para mostrar o caráter de Deus. E lá no finalzinho do verso, desse conjunto de versos 15, 16, 17, Paulo diz assim: olha, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E por fim, o próprio Senhor Jesus ele diz o quê? Eu e o Pai somos Um. Não é que é uma pessoa. Diz, eles, o pai e o filho são um em essência, Unidade. unidade, essência. Queridos, a quarta armadilha que Satanás traz para nós, traz para o mundo, é uma negação. É quando as pessoas dizem assim, Satanás não existe. Não é? As pessoas dizem que Satanás não é um ser pessoal. Esse nome, não, isso aí é empregado para representar os maus pensamentos e desejos do homem. E eu perguntei a você, como é que é Satanás aí na sua mente? Os filmes, como que apresentam aí o poder do mal? A primeira imagem é cruel, não é? Uhum. Terrível isso aqui. Roberto falou lá, Sincer- tenebroso, sincera- espantoso. Sinceramente, eu não gosto nem de ver essas imagens. Mas é necessário, Verdade. Roberto. É necessário. Agora eu pergunto a É. você, qual que é menos pior? Ou qual que é mais assim delicado? Essa imagem aqui ou essa aqui? Meu A da amigo dragão. direita da direita. Isso aqui a gente até assiste e coloca os filhos, né, para assistir do lado. Olha que lindo, o dragão é amigo aqui do menino. Gente, É, porque a gente só vê como um dragão, como se vê um cachorro, como se vê um gato, né? muito, muito bem, Letícia. Olha só o que, que a palavra de Deus diz para a gente em Apocalipse. Nós estamos caminhando já para o nosso encerramento. Olha só. Capítulo 12, verso 7, de Apocalipse diz assim: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra um dragão. Quem é o adversário aqui? Satanás. Dragão. Não, é o dragão. Opa, assim. E também os seus anjos. Todavia não prevaleceu, nem mais se achou no céu o seu lugar. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Queridos, por que eu botei essas duas cenas? Satanás nunca vai se apresentar dessa maneira aqui.
terrível, espantoso, chifrudo, nunca vai se apresentar. E Satanás também nunca vai se apresentar como um dragãozinho verde, amigo aí das crianças. Mas a mensagem fica aí no seu subconsciente. Ele pode ser esse ser espantoso, ou ele pode ser aquele dragão amigo. Primeiro que ele não é espantoso. Ele é um anjo caído e que deve ser até muito belo. Só que sem caráter nenhum e mau, e terrivelmente mau. Gente, olha só, é seu propósito lá de Hollywood fazer o quê? Esconder a real face do inimigo. Olha o que a palavra de Deus traz para a gente. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em. Anjo de luz. Você acha que ele vai se apresentar para você dessa primeira forma aqui? Você não vai ter nem perna para correr. Realmente. É Cara, não horripilante. vai ser uma tremedeira só. Mas se É ele se apresenta horripilante. assim como um dragãozinho falando, bonitinho, simpático, você vai até bater um papo com ele, assim, igual o menino aqui, igual Eva lá no Éden. Mas se ele se apresentar assim, Não, mas o interessante é que nunca foi mostrado, né? Eu também, como todo mundo, sempre teve essa imagem feia aí, né? feio, né? Sim, E no estudo é que eu descobri que ele é um anjo de luz, né? E é bonito. Mas o gozado é que nem isso nunca foi mostrado, né? Porque igual nos filmes, em desenhos e tudo, é sempre essa imagem feia, né? Ruim. distorcida, né? É. É verdade, Letícia. Então, olha só. Ah, Oi. isso foi criado pelo homem, né? Isso. Roberto, em cada época, Satanás, ele se apresentou de uma forma. Você lembra daquela época que era da mula sem cabeça, do lobisomem e tudo mais? Era aquilo ali que impressionava as pessoas. Hoje, essa imagem aqui, ela não impressiona mais. Ah, não, isso aqui é ficção. Essa imagem aqui também não impressiona. Então, como que ele se disfarça? Como um poderoso anjo de luz. E eu vou dizer para você, Jesus, ele deixou para nós uma informação muito clara. Deixa eu ver, dizer isso, ó. Não há nada que Satanás deseje mais do que o quê? O que esse texto diz para a gente? Olha só. Nada há que ele deseje mais do que destruir a confiança em Deus e em sua palavra. Satanás está à frente do grande exército dos que duvidam e trabalha em sua máxima força para aliciar almas para suas fileiras. Duvidar está se tornando moda. Há uma classe numerosa pela qual a palavra de Deus é olhada com desconfiança. Então veja, quando hoje é falado que Satanás é isso e aquilo, que isso? Isso aí é besteira. Mas olha o que Jesus ele colocou. Olha só, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam o quê? Próprios escolhidos. O que que, o que Jesus está dizendo aqui? Que os estratagemas de Satanás para enganar os escolhidos seria tão perfeito que, se fosse possível, os escolhidos seriam enganados. Por que não vai ser possível? Se lembra lá do está escrito? Os escolhidos têm uma conexão com a palavra de Deus e a oração. Eles têm e são cheios do Espírito Santo, por isso não serão enganados. Satanás pode apresentar uma contrafação tão parecida com a verdade que engane aos que estão dispostos a serem enganados, aos que se desejam excluir a abnegação e o sacrifício exigidos pela verdade. Impossível lhes é. Não, impossível lhe é, porém, reter sob o seu poder uma só alma que sinceramente deseja conhecer a verdade,
custe o que custar. Queridos, que engane aos que estão dispostos a ser enganados. Quem é que está disposto a ser enganado por Satanás? Todo aquele que negligencia a oração e o estudo da palavra de Deus. Não é? Bem, vamos lá. Ao mesmo tempo em que Deus deu prova ampla para a fé, nunca removeu toda desculpa para a descrença. Todos que buscam ganchos em que pendurar suas dúvidas vão encontrá-los. E todos que se recusam a aceitar a palavra de Deus e lhe obedecer antes que toda objeção tenha sido removida e não mais haja lugar para dúvida, jamais virão à luz. Você entende por que aqui eu venho falando tanto? Gente, estudem a palavra de Deus. Parem de ouvir somente, estudem, gastem tempo, tome a palavra de Deus, debrucem-se sobre ela e Deus vai falar com você. Como nós começamos, nós vamos terminar. O conselho de Pedro: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele não brinca de ser diabo. Ele anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E esse alguém é você, sou eu. É aquele que está procurando se aproximar de Deus. Então, o outro conselho, opa, acabou que não foi. Mas tudo bem, né? O outro conselho que nós tivemos lá no início na palavra de Deus é o quê? E não é de admirar-se, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Qual é, qual é o objetivo dessa mensagem hoje? É nos prepararmos. É que sejamos preparados. Por quê? Aquilo que está à nossa frente, os enganos que estão à nossa frente, a pessoa fala de chip, fala de besta, isso e aquilo. Gente, isso é muito menos complexo do que é mostrado e é muito simples quando você estuda nas Escrituras. Apelo. Dobre os seus joelhos, coloque-se na presença de Deus, abra as Escrituras e diga para Deus: Senhor, fala, porque o teu servo ouve. E Deus vai te esclarecer. Deus vai abrir os teus olhos para as armadilhas de Satanás, para esse momento em que vivemos. Que Deus te abençoe. Doutor Ivan, é Oi. preciso, é preciso vigiar, né? Estar preparado e estar sempre buscando, né? Acho que o resumo da tua mensagem hoje é estar sempre buscando a intimidade com Deus, né? Porque não basta só crer, porque a própria palavra diz que até os demônios creem, né? Sim, é verdade, é verdade. A intimidade com Deus, ô Marcos, ele me leva a obedecê-lo, a servi-lo, a rejeitar o mal, ok? O que Deus quer com cada um de nós é intimidade. Mas entendam, Deus não fere a nossa liberdade e eu tenho que querer essa intimidade. Então, que você, que eu, que nós, a gente adquira aí no nosso dia a dia, através da Bíblia e da oração, essa intimidade com Deus. Tá bom? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esses momentos que nós passamos aqui com a palavra dele aberta? Vamos lá. Maravilhoso Deus, bondoso, eterno e santo Pai. Humildemente, Senhor, cada semana, nós tiramos esse tempo para meditar na tua palavra. Toma, Senhor, em tuas mãos cada um dos teus filhos que aqui veio nesta noite. Por favor, Senhor, derrama sobre nós o poder do teu Espírito. Dá-nos a luz dos céus. Ao abrirmos a tua palavra, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque a tua serva ouve. E que nós possamos, amado Deus, ter uma compreensão exata do que está acontecendo hoje no mundo e que nós possamos, diante das armadilhas do inimigo, possamos dizer como Jesus: está escrito. Abençoe cada um dos teus filhos, aqueles que vão assistir esse estudo depois.
Que a graça do Senhor Jesus seja sobre todos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, amados, queridos, Deus nos abençoe poderosamente nessa noite. Que seja uma noite de sono reparador para todos nós. Se alguém depois aí quiser conversar, eu estou por aqui, tá bom? Fiquem todos com Deus. Tchau, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Boa